Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso para o segundo e terceiro ano. Como é que vocês estão? Preparados para as férias que está chegando? Ai, que gostoso! Logo, logo tá aí, né? Então vamos se preparar para a nossa aula de hoje. Olha lá, separei teu caderno, lápis grafite, lápis de cor e a borracha que eu já volto. Muito bem, agora você vai pegar o seu caderno, como nós sempre fazemos, coloca a data de hoje, a aula que nós estamos, que é a aula 34, e é R para ensino religioso. Eu já volto.
Muito bem, então, material separado, caderno preparado. Sua atividade na videoaula. Ai, que gostoso! Vamos assistir juntos? Vamos lá, eu já volto. E aí, você apareceu? Ai, que gostoso, muito legal, né? Obrigada por ter mandado essa atividade. A nossa aula de hoje é sobre arquitetura religiosa. Arquitetura? O que é isso, prof? Vamos ver o que é arquitetura? O que é arquitetura? A arquitetura é a disposição das partes ou dos elementos que compõem os edifícios ou espaços urbanos em geral. E, prof, continuei não entendendo nada. O que é arquitetura? O que é o arquiteto? Você já ouviu falar nessa profissão? O arquiteto é a pessoa que estuda para desenhar os edifícios, desenhar as casas. Então é ele que é responsável pela forma que nós vemos de fora. E a arquitetura religiosa também está incluída nisso. Olha lá, vamos ler juntos? A arquitetura sagrada ou religiosa. A arquitetura religiosa é uma das expressões do sagrado. Ela está presente em diversas culturas. Basicamente, o templo, a sinagoga, a catedral, a igreja, o santuário, a mesquita, a casa de adoração, a casa de reza, o terreiro, o cenáculo, o salão do reino, entre outros, são territórios do sagrado e espaço destinado às práticas ritualísticas ou devocionais. As diferentes tradições privilegiam uma forma ou outra na construção dos seus espaços sagrados. Então, o que é essa arquitetura sagrada? É a forma desse lugar que as pessoas frequentam. Mas, prof, como assim? Por exemplo, quando nós passamos por uma igreja católica, como é que a gente sabe que ela é uma igreja católica? Pelo formato. Às vezes não tem nem placa e a gente sabe que é uma igreja católica, não é mesmo? Porque ao longo do tempo, quando as pessoas começaram a fazer, ela tem um propósito, né? Ela tem por que ser naquele formato. As pessoas começaram a associar. Toda vez que vê aquele tipo de construção, sabe que é uma igreja católica, por exemplo. Toda vez que vê aquele outro tipo de construção, sabe que é uma mesquita, por exemplo, né? Então vamos ver um pouco dessas diferenças para a gente tentar entender melhor? Olha lá. Aí na tela de vocês está aparecendo a Igreja Bom Jesus do Cabral e a Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é a catedral que a gente já conheceu algumas vezes aqui nas nossas outras aulas. Observem aí. São parecidas essas construções? Sim ou não? São, né? Muito parecidas. Inclusive, essas duas igrejas são, na verdade, quase iguais, né? Estão vendo que elas têm essas torres, a porta onde que fica. Como é que é? É normal? Você mora numa casa assim? Não, né? A verdade é que a arquitetura religiosa é o que diferencia esse espaço sagrado, é o que faz com que identifique esse local. Então, por exemplo, aí a Igreja Bom Jesus do Cabral e a Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que a gente conhece como a Catedral de Curitiba, tem esse formato por um propósito, porque é da Igreja Católica Apostólica Romana, que é conhecida. E ela tem esse formato com um propósito. Vamos ver como é que é? Olha lá. Aí tem mais um exemplo, né? Que é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Olha lá, as torres da igreja apontam para o céu, para o alto. As torres representam o inacessível, assim como a torre de um farol que orienta os navios, elas são símbolos que apontam para o caminho certo. Então, dentro dessa arquitetura, desse desenho da igreja católica, né, tem esse propósito dessas torres, né? Inclusive se tem uma ou duas torres. Olha aí, ó, na igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que é essa que nós estamos vendo. Ela só tem uma torre e ela tem um significado para isso. Viram que a outra lá, as outras duas, já tem duas torres. Sabe que essa igreja que nós estamos vendo aí é a igreja mais antiga da cidade?
Sim, a igreja da Igreja da Ordem, que é conhecida, que inclusive fica no Largo da Ordem, né, que tem esse, na verdade ali não chama Largo da Ordem, mas as pessoas começaram a chamar de Largo da Ordem por conta da Igreja da Ordem. Sabiam disso? A Igreja da Ordem foi a primeira igreja da cidade de Curitiba. Inclusive, esta igreja recebeu a visita de Dom Pedro I. Essa igreja recebeu a visita da princesa Isabel, sabiam? Como foi a primeira igreja da cidade, né? Ela recebia muitas pessoas, muitos nobres, né, da época, e eles vinham visitar essa igreja de São Francisco das Chagas. Muito legal, o dia que você tiver a oportunidade de conhecer, é bem interessante. Mas, prof, como que a gente vai conhecer esses lugares agora nessa época de assistir videoaula? O que eu pensei? Eu procurei vídeos que mostrassem esses espaços sagrados para vocês, que mostrassem os detalhes, como é que é esse espaço. O primeiro vídeo que nós vamos ver, então, é relacionado às igrejas católicas, conhecendo a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. É o próprio padre de lá que vai mostrar para nós esse espaço. Acompanhe o vídeo aí que eu já volto. A Catedral Metropolitana de Curitiba é um prédio construído em 1893, em estilo neogótico. Para os padrões da época, prédio moderno, principalmente porque expressava os novos valores que começavam a chegar à cidade de Curitiba, os valores republicanos. Dentro deste prédio, existem algumas características próprias dele e que realmente vamos aos poucos conhecer nesse breve vídeo. Primeiro, os próprios vitrais desta catedral, eles contam a história da Sagrada Escritura a partir dos olhos da Virgem da Luz, Senhora da Luz, ou simplesmente Nossa Senhora Maria. Então, a cada vitral, somos convidados a refletir sobre uma passagem do Evangelho e da vida de Maria, dentro da Palavra de Deus. Possuímos também dentro dessa igreja catedral um órgão de tubo, ainda pneumático, significa que ele é movido basicamente a ar. São dos irmãos Bohr, construído provavelmente no Rio Grande do Sul e trazido para a cidade de Curitiba. A Catedral de Curitiba, na década de 80, recebeu a visita do Papa João Paulo II, que celebrou uma grande missa em nossa cidade. A cátedra que se encontra nesta igreja foi usada pelo Papa João Paulo II e é também hoje um dos símbolos dessa cultura, da parte cultural de nossa cidade de Curitiba. Assim como a Catedral de Curitiba, propriamente o seu prédio, ela influenciou também outros locais da própria cidade, a própria questão cultural de Curitiba, visto que a igreja era o polo que irradiava a cultura para as pessoas e também, além de irradiar, ela era cuidadora ou defensora da própria cultura. Então, as pessoas que acorriam à igreja e acorrem à igreja hoje, quando aos domingos, de maneira especial, os turistas vêm a esta igreja catedral, eles vêm para conhecer a cultura intrínseca a essa estrutura de igreja. Então, quando ela hoje, dentro da Praça Tiradentes, ela se destaca, ela não se destaca somente pela questão religiosa, mas por um convite às pessoas aqui entrarem e conhecerem aquilo que hoje quase não mais se encontra dentro das nossas igrejas em Curitiba. Quer dizer, então, ao visitar a Igreja Catedral, somos convidados a uma imersão na cultura e, principalmente, ser testemunhas dessa cultura junto às outras pessoas que aqui passam. Viram só que interessante? A Igreja Católica normalmente tem os vitrais, né, que são aquelas janelas com pinturas relacionadas à vida de Cristo. Lá dentro, né, sempre muito alto, as torres que tem a diferença das igrejas católicas. Então, agora você já sabe, quando você passar por uma igreja nesse formato, que ali é uma igreja católica, certo? Então vamos conhecer outro tipo de arquitetura sagrada? Vamos lá? O que nós vamos conhecer agora são as mesquitas.
Essa mesquita que está aparecendo aí para vocês é da cidade de Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Olha que interessante. Ela tem um formato parecido lá com a Igreja Católica? Não, né? Muito diferente. Tem essa cúpula grande aí no meio. Tem até as duas torres, que nesse caso chama minarete, né? Na mesquita. Ela tem esse formato e tem um propósito para isso. Tanto que nós vamos ver até agora a outra mesquita, que é aqui da cidade de Curitiba. Olha aí, ó, a mesquita de Curitiba. Também tem os minaretes, tem toda essa pintura diferenciada, né? E eu convidei, na verdade, encontrei um vídeo do próprio sheik contando como é que é esse espaço da mesquita. Porque a mesquita tem alguns diferenciais. Por exemplo, para se entrar numa mesquita, você tem que tirar os sapatos. Não pode entrar de sapato, porque dentro da mesquita eles acreditam que você tem que deixar o seu sapato para fora, porque também ela é toda feita de tapete, tem muitos tapetes lá dentro para as pessoas pisarem sem os sapatos. Outra coisa que você tem que fazer para entrar numa mesquita, as mulheres, é cobrir a cabeça, os cabelos, os braços, né? Tá todo com o corpo coberto para fazer as suas orações. Também é um diferencial dentro da mesquita. A mesquita também tem as escrituras do livro sagrado, que é o Alcorão, dentro da mesquita, escrito lá, para eles lembrarem desses ensinamentos. Mas o prof está contando toda a história, né? Não pode. Eu já não falei para vocês que eu tinha convidado um sheik para contar para nós sobre a mesquita? O sheik vai mostrar a mesquita de Curitiba para nós, como é que ela funciona, como é que é esse espaço. Ficou curioso? Então acompanha aí que eu já volto. A Mesquita Islâmica do bairro São Francisco, em Curitiba, é mais uma estrutura religiosa que atrai turistas. Todos os anos, cerca de 30 mil pessoas visitam o local. A estrutura se assemelha das mesquitas construídas por todo o mundo, mas aqui as cores chamam a atenção. Quando o templo foi construído, em 1972, a Embaixada do Irã doou os azulejos desenhados e pintados à mão. Simbologia, a incompreensão dos florais remetem ao abstrato, assim como entendem os islâmicos, Deus não pode ser definido. Arquitetura que revela ainda mais cultura, os arcos de ferradura representam a unicidade, a crença em um Deus único. A meia-lua no alto da cúpula indica o calendário lunar seguido pelos islâmicos. E diferentemente dos católicos, as torres aqui não são ocupadas por sinos, mas são minaretes que no passado também eram usados para chamar os devotos à oração. É chamado de azan, nos países do Oriente Médio isso é muito usado. Antigamente se subia até ao alto dos minaretes e se chamava as pessoas para as orações. Hoje se colocam alto-falantes nas torres, né? E o chamamento é feito dentro da mesquita mesmo, né? Dentro do templo, mais cultura. Os tapetes foram importados do Irã. Os biombos usados para separar homens e mulheres durante a oração vieram da Índia. Mais florais e azulejos, alguns formando 28 dos 99 atributos de Deus descritos no Alcorão. Na cúpula, mais inscrições proféticas, a maioria escrita em árabe. O texto sagrado, o Alcorão, que foi revelado ao profeta Muhammad pelo anjo Gabriel, foi totalmente revelado nesse idioma, né? Então, para nós ele é um idioma sagrado, né? Então, preservá-lo é fundamental, né? Hoje, em torno de 400 milhões de pessoas no mundo falam árabe na atualidade. E mais um detalhe, esta é uma das poucas mesquitas no mundo que une xiitas e sunitas, dois grupos islâmicos que divergem um pouco em relação ao radicalismo com que interpretam o Alcorão. A mesquita está com as portas abertas para quem quiser conhecê-la. Visitas de grupos podem ser agendadas. Já sempre aos domingos, entre 10h30 da manhã e 1h30 da tarde, o espaço é aberto. Lembrando que os homens precisam tirar o calçado para entrar. E as mulheres, além do calçado, precisam vestir um véu, que é emprestado aqui mesmo, no templo religioso. E em breve, ao lado da mesquita, será aberto um museu. Algumas peças, como estas vindas do Irã, já somam ao acervo. A intenção é divulgar ainda mais a cultura dos países islâmicos, diminuir o preconceito e aumentar o conhecimento. Desconstruindo o que a gente chama de islamofobia, né, que é um preconceito que surgiu a partir de 2001 nas Torres Gêmeas de Nova York, nós achamos que a melhor forma é abrir as portas para que as pessoas possam visitar, possam nos contatar, possam interagir conosco, né?
como uma forma de desconstruir toda a forma de preconceito. Quer dizer, além de conhecer um pouco dessa estrutura da arquitetura, ter também revelado um pouquinho dessa fé. Sim, exatamente, né? Uma religião que é tão grande em todo o mundo, que tem 1 bilhão e 700 milhões de seguidores, que propaga bons valores, né? Ela deve ser conhecida pelas pessoas, né? E, portanto, cabe à comunidade dar essa porta de acesso. Por meio dessa visita, ela pode interagir conosco e vai poder nos questionar sobre o que ela quiser. Então, essa interação, para nós, ela é muito positiva. Gostaram de conhecer a Mesquita de Curitiba? Sabem que esse espaço fica aberto para visitação, sempre aos domingos. Claro que agora, por conta da pandemia, a gente não vai lá conhecer. Mas, quando você puder, tiver oportunidade, pode ir lá conhecer a Mesquita de Curitiba. No domingo de manhã, eles ficam abertos e você pode chegar até lá e conhecer. Não esquece, não pode entrar de sapato e as meninas, né, as mulheres, cobrem o cabelo. Mas você não precisa se preocupar porque eles têm lá os apetrechos para você cobrir o seu cabelo. Então, as igrejas católicas também ficam sempre abertas e você pode visitar esse espaço. A catedral que fica lá no centro de Curitiba é muito interessante de conhecer, porque ela tem esses vitrais, tem os bancos muito antigos, né, que você pode conhecer, ok? Agora, nós vamos ver os templos budistas. Olha lá. Olha o templo budista que fica em Londrina, o nome dele é Onpoji. Olhem só a arquitetura, ou seja, o desenho desse espaço. É parecido com os que nós já vimos? Não, né? Ele tem esse telhado, né, diferente, essa forma de telhado que é bem característico dos templos budistas. E ao longo do tempo vocês vão perceber que vários templos budistas têm esse formato. E aí você pode reconhecer que é um templo budista. Eu trouxe também a imagem de um templo budista que fica aqui na nossa cidade de Curitiba. É o Jodoshu Nippakoji. É o nome desse templo budista que fica aqui na cidade de Curitiba. Olha lá. Também tem o telhado diferente, toda essa janela, né? E tem um propósito para isso. Vamos ver qual é esse? Olha ali a imagem do templo budista Zulai, que fica em São Paulo. Vamos ler juntos? O telhado é o componente mais impressionante, muitas vezes constituindo metade do tamanho do edifício. Os beirais avançam muito além das paredes, servindo como cobertura das varandas. Esses beirais dão ao interior uma escuridão característica, contribuindo para a atmosfera do templo. O interior do edifício normalmente consiste em uma única sala central, chamada de moia. A partir dela, podem partir outros espaços menores, como corredores. Então, o espaço do templo budista é diferente dos espaços que a gente já conheceu até agora, né? A mesquita também não tem cadeiras, as pessoas normalmente sentam no chão para fazer as suas orações. E dentro do templo budista também não tem aqueles bancos, igual na igreja católica que nós vimos, né? É um espaço aberto para que as pessoas realizem as suas meditações e os seus rituais. Mas, eu fiquei curiosa para conhecer esse espaço aí do templo budista. Não é que eu consegui um vídeo? Eu quero até agradecer ao pessoal do canal, né, que me disponibilizou esse vídeo. Esse casal que vai aparecer aí no vídeo, eles viajam, né, por vários lugares e eles foram até a cidade de São Paulo para conhecer alguns templos budistas de lá. E aí eles filmaram e eu trouxe para vocês também observarem esses templos que ficam lá em São Paulo. Eu espero que vocês gostem. Assistam aí. Uma forma de conhecer a Ásia que existe dentro do Brasil é visitando os templos budistas do estado de São Paulo. Em um fim de semana dá para conhecer o templo chinês Zulai, o tibetano Otsaoling e o japonês Kinkakuji. Saímos do aeroporto de Congonhas com o carro alugado para o templo Zulai, este que é o maior templo budista da América Latina e fica em Cotia. O estacionamento e a entrada são gratuitos. Logo nos portões há inúmeras imagens budistas. É um templo chinês ligado ao monastério Fo Guangshang, com raiz no budismo Mahayana. Olha só a quantidade de estátuas. Logo se chega na escadaria que leva à entrada do templo. Compensa subir devagar para apreciar. De fato ele é enorme, ocupando 10 mil metros de área construída. E este é o pátio central. É legítimo, tanto que os arquitetos brasileiros envolvidos no projeto foram para a China para conhecer os templos da dinastia Tang e só tiveram de importar as telhas e o parapeito. Vale a pena andar pelas suas salas e colunas e sentir a energia boa que esse lugar proporciona. Dá para participar de algumas atividades como acender um incenso. Não podemos filmar o altar. É possível que esteja ocorrendo alguma celebração. Quando estávamos lá, pudemos colocar papéis com desejos em uma árvore de desejos. Na época.
Daí demos mais uma voltinha no templo e fomos até os seus jardins. É um jardim simples, porém belo e típico. Tem uma ponte que você pode atravessar e tirar fotos. Caso queira fazer meditação, Tai Chi Chuan ou outras atividades que o templo oferece, Seguimos então para o templo Odsaoling, também em Cotia. bem diferente do outro, super colorido, com elementos de arquitetura típicos do Tibete. A visitação é somente nos finais de semana, e ao entrar você tem um tour guiado gratuito. No tour, a guia te explica sobre as origens do templo, sobre os lamas e sobre as práticas budistas disponíveis, inclusive a alunos iniciantes. É possível ver o seu interior, que é maravilhoso e indescritível, mas não se pode tirar fotos. Achamos muito interessante as rodas de oração. Essa é para lidar com os obstáculos interiores. Lindíssimo. O não menos do que fenomenal Kinkakuji do Brasil. Ele possui uma réplica do Templo Dourado homônimo em Kyoto, que logo mostraremos. Uma trilha em meio a jardins japoneses lindíssimos. Parece que um portal te joga lá pro outro lado do planeta. A trilha é uma descida relativamente íngreme, mas para pessoas com dificuldade de locomoção, há uma estrada que leva até o templo ao final. De qualquer maneira, se você tem como fazer a trilha, não deixe de fazê-la. Há uma parte com túmulos de granito com inscrições em japonês. Também algumas pequenas cascatas que dão a maior paz ao lugar. E aí? A gente chega no belíssimo templo Kinkakuji, que é uma beleza absolutamente estonteante. É possível entrar nele e subir nos andares superiores. Seu interior abriga um cinerário. Um pouco você dá de cara com outro templo, o Enkoji, um templo zen budista de caráter ecumênico, e também tem-se uma vista do Kinkakuji do lago. Olha que interessante, sabem que eu também nunca estive em um templo budista e quando eu assisti esse vídeo eu fiquei com uma vontade de conhecer, inclusive o templo budista aqui de Curitiba. Vocês viram o formato? É bem parecido, né? Do telhado, esse telhado é para deixar um pouco mais escurinho esse espaço, para que as pessoas consigam se concentrar na sua meditação, né? Eles acendem incensos, tem aquele espaço lá fora, vocês viram os jardins? Que legal, né? Tudo isso faz parte da religiosidade budista, né? Inclusive tem lá as estátuas de Buda, eles têm todos os rituais que podem ser realizados aí nesse espaço. Inclusive, um dos templos que apareceu nesse vídeo é uma réplica. O que é uma réplica? Uma cópia, né? Como se você pegasse uma foto desse espaço e fizesse igualzinho. É uma réplica de um templo budista lá do Tibete. Olha que gostoso de ver? Muito legal, né? Então nós já vimos até agora a arquitetura da igreja católica, vimos a arquitetura da mesquita, que é do islamismo, e nós vimos agora os templos budistas da religião budista. Agora nós vamos ver outra matriz. Vamos ver então? Olhem aí. O terreiro de Umbanda Pai Bento de Angola, que é na cidade de Curitiba. Você conhece esse terreiro aí? Ele parece com os outros que nós já vimos até agora? Não, né? Vamos ler aí o texto para ver o que ele diz? Olhem lá. Terreiros, tendas, roças estão sempre localizados em locais onde existem matas, árvores, rios ou em lugares que seja possível manter a representação de um ambiente natural. Os templos afros normalmente estão situados nos bairros das periferias e regiões metropolitanas dos centros urbanos. Antigamente, as tradições religiosas não católicas eram proibidas de externar em seu formato de arquitetura seus símbolos e ícones. Professora, o que isso quer dizer? Quer dizer que por conta do preconceito, infelizmente, há muito tempo atrás, quando as pessoas de matriz afro queriam fazer o seu espaço, eles não podiam caracterizar. O que quer dizer isso? Colocar placas grandes, fazer um espaço que destacasse. E por isso, normalmente, nós não reconhecemos no espaço onde tem um terreiro. Por quê? Primeiro que eles são mais afastados, esse terreiro do Pai Bento de Angola, inclusive, estão vendo ali que parece até uma chácara, né, no meio do espaço assim mais verde. Primeiro que eles têm essa ligação com a natureza, né, a religião tem tudo a ver com a natureza, então normalmente eles procuram ter os seus espaços perto de matas, perto de algum rio, algum riacho, né, para que possa acontecer ali os seus rituais dentro da religiosidade. E também, nós já até conversamos sobre isso, que não é comum ter placas, né, por conta do preconceito, infelizmente. Vamos ver mais um terreiro aí que é bem conhecido? Olha aí, o terreiro de Umbanda do Pai Maneco, que é o maior terreiro do Brasil. Nós já conversamos sobre isso, né? Olha o espaço aí, também
uma casa simples, né, que nem parece com os outros que nós já vimos anteriormente. Então observem aí, esse é o espaço externo do terreiro, né, tem aí o telhado, as paredes, e eu trouxe para vocês uma foto da parte interna para vocês conhecerem. Olha que legal! Essa aí é a parte interna do terreirinho que eles falam, né? Até brinco que eles falam terreirinho. Por quê? Dentro do Pai Maneco, como é um espaço grande, é um terreiro muito grande, eles têm 2 espaços de gira, que é como é chamado o ritual que acontece dentro do terreiro de Umbanda. Aí eu trouxe essa foto para vocês verem como é que é lá dentro, né? Tem lá o espaço dos orixás, que é o congá, que eles chamam, né? E ali também, lembra que eu falei que lá na mesquita as pessoas têm que entrar sem sapatos? Isso mesmo, dentro do terreiro de Umbanda também, nesse espaço que vocês estão vendo aí, que é perto do congá, que seria o altar, né? Também as pessoas têm que entrar com os pés descalços, porque eles acreditam que quando você está descalço, você também recebe a energia da terra. Olha que legal! Outro espaço muito comum dentro dos terreiros de Umbanda é o Jardim dos Orixás, né? Dentro do Jardim dos Orixás é que as pessoas fazem os seus rituais. Esse é o Jardim dos Orixás do próprio Pai Maneco também, que é o espaço onde as pessoas normalmente vão fazer as suas orações e fazer as suas ofertas para os seus orixás. Muito legal, né? Esse outro terreiro que nós vamos ver aí é um terreiro de candomblé. Professora, mas nem parece. Parece uma casa normal. Por quê? É pelo que nós já conversamos, por conta do preconceito, por conta de tudo que acontece dentro da religião, eles normalmente não caracterizam o lugar do terreiro, né? Ele normalmente é mais afastado, onde tem natureza, e aí é uma casa que as pessoas normalmente não sabem, só quem já é da religião e já frequenta aquele lugar é que sabe que ali é um terreiro, por conta do preconceito, infelizmente. Mas eu também consegui um vídeo. Ai, que legal! Eu consegui um vídeo bem legal que vai mostrar um terreiro na cidade do Rio de Janeiro. Olha aí, ó, conhecendo o terreiro de candomblé da Mãe Márcia de Oxum, que fica lá no Rio de Janeiro. Vocês vão poder acompanhar aí como é que é esse terreiro lá. Assistam que eu já volto. Na entrada de qualquer templo, nas portas, deve haver sempre o mariô, porque ele delimita que esse espaço daqui para dentro é sagrado. Tá, entrando pela parte da frente, nós temos ao lado esquerdo o Ilecim, que é o quarto local de culto de Exu. Porque ele é o guardião do lado esquerdo. Ele está sempre à esquerda de quem entra na casa. De quem é a esquerda de quem entra. Que é o primeiro orixá, é o orixá guardião da comunicação, né? É o que ele é o primeiro sempre, ele faz a ligação entre os homens e os orixás. Do lado direito nós temos o quarto de Ogum, que é o segundo orixá, que também é um orixá guardião. Tá vendo? É um jubó Ogum. O jubó é um local de culto assim aberto. E Ilecim é a casa de culto, quando essa casa é fechada. Essa aqui é a casa de Ogum. Para abrir os caminhos, por isso eles estão sempre na frente, porque eles são os primeiros orixás. Aí, como vocês notam, vem o espaço sagrado de novo. Por mais decoração que tenha, tem que haver o mariô. Entrando na casa, nós temos o primeiro local, que é o salão, né, que é aberto ao público. É onde você recebe as visitas. Visitas em casa de tradição entra sempre pela frente. Você sabe quando uma pessoa não é visita? Porque ela entra pelos fundos. Então, no salão você implementa o axé, que a própria casa em si já é uma entidade. Para implementar uma casa dessa, você precisa desde a base vir preparando com axés, com elementos, né? E aqui você tem o axé e a cumieira, que sustenta também divindades, que segura todo o sistema da casa. Após, nós temos os quartos de santo, que é de Xangô, que é o orixá da justiça, né? O elemento de Xangô é pedra, daí é constituído de pedra, que representa a própria força, né? O machado duplo, que é como se fosse o juiz, né? Que é o que julga, é o que ajuda as pessoas nos casos de justiça. Temos o quarto de Oxalá, que é o pai soberano também. Esse que é a casa de Oxalá, onde tudo é branco, tudo representa paz, harmonia, né? Como vocês podem ver, não tem nada de temer. E o quarto de minha mãe Oxum, que é o orixá da Yalorixá. Então ela é mãe de todo mundo, da casa, até de quem não é também. Tem uma fonte, ali tem peixes. Tem a ver, a construção foi feita pelas pessoas da casa, com pedras daqui do local mesmo, né? Tem a ver com... Não está tão arrumado, mas é mais ou menos aqui. Aqui é onde chama de roncol, que é o útero
da casa. Esse é o único espaço que o visitante realmente não entra, que é onde se inicia as pessoas. Onde é o segredo mesmo, que nunca é aberto a ninguém, é só para quem é iniciado na casa, que é o local onde tudo acontece, onde a pessoa se prepara, passa o tempo que tem que passar lá para se preparar para poder ser um IAU, uma pessoa iniciada na casa. Depois nós temos a cozinha, onde é preparado os axés, que são as comidas dos orixás, que axé tem vários significados, né? Ali é a casa de Obaluaê, Nanã, né? É o espaço sagrado de Obaluaê, Nanã, Oxumaré e Ossanho. Orixás da terra, orixás ligados à cura, à medicina, à saúde. Então nós temos, na verdade, uma divindade para cada um problema ou uma solução, né? Subindo, nós temos Iroko, que é uma árvore muito antiga, que nós acreditamos que ela conhece tudo, né? Todo lugar, toda casa de santo é certo, tem ela. E isso aqui é um labor, porque labô em Yorubá quer dizer floresta, e bo quer dizer floresta. E a gente chama de labor, numa conexão. Então, ainda que pequeno, a gente tentou fazer essa representatividade. Como nós aqui somos de Queto, então tentamos preservar assim, um espaço onde dissesse que é uma floresta, tem árvores frutíferas, árvores sagradas, como a paucá, que é a jaqueira de novo, né? Esse espaço aqui é de Oxóssi. Nós temos o quarto de Yansan, né? Que é dos ventos, dos raios. É uma guerreira, que nós também temos muita fé nela. E o quarto de Oxóssi também. Muito bem, gostaram de conhecer o terreiro de Candomblé, lá da mãe Márcia de Oxum? Muito legal. Agora o nosso último espaço. Professora, tá faltando os indígenas? Olha eles aí. A Opã. Essa Opã que eu consegui para mostrar para vocês é da aldeia Itaxim, Paraty-Mirim, Guarani, Imbiá, lá no Rio de Janeiro. Olha só o formato dela, né? As Opãs normalmente são espaços abertos, olha aí na próxima imagem. São espaços abertos, né? Não tem cadeiras e bancos, é onde eles fazem os rituais, onde tem as reuniões da comunidade e onde eles conversam sobre tudo o que acontece ali. A outra imagem que eu vou mostrar para vocês é da Opã, da aldeia urbana de Cacané-Porã, que é aqui na cidade de Curitiba. Eu trouxe uma outra imagem para a gente ver como é que se dispõe, né, essa Opã. Normalmente a Opã fica bem no centro da comunidade e ao redor é que ficam as casas, como está aparecendo aí na imagem. Normalmente as Opãs são de material um pouco mais alternativo, né, de madeira, com o telhado de palha, porque é o recurso que tem lá. E para os indígenas, esse espaço é o espaço onde se tem as reuniões, onde se tem os cultos, onde o pajé, né, dá lá os seus conselhos, faz as suas curas e faz as suas celebrações. Muito legal! Hoje nós conhecemos espaços de todas as matrizes. Você gostou de conhecer esses espaços? Então, já que você gostou, vamos fazer atividade junto? Olha aí! Escolha um dos locais que conhecemos na aula de hoje, desenhe e escreva o nome desse local. Olha aí! Eu vou deixar essa tela para você escolher um desses lugares para você desenhar. Mas, prof, o nome dessa mesquita é muito difícil. Não precisa escrever o nome da mesquita, você vai escrever esse local. Igreja Católica, Templo Budista, Opã, mesquita ou terreiro de Umbanda. Você escolhe, você desenha e depois escreve o nome. Eu vou dar um tempo para você e já volto.
aí, conseguiram desenhar? Que legal, muito bem. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esses espaços e agora quando você passar na frente de um deles, você pode dizer assim: ah, ali é uma igreja católica. Quando você passar em outro, olha, aquilo ali é uma mesquita. Ou quando você passar por outro, olha, isso é um templo budista. Ou o dia que você passar na frente de um terreiro e você conseguir ver a placa do terreiro, você vai poder dizer também: olha, aqui tem um terreiro. E se tiver alguém perto de você e disser assim: como que você sabe? Você pode dizer assim: eu aprendi na aula de ensino religioso. Ah, que legal, hein? Mais um aprendizado para o nosso ano de 2020. Não esqueçam, pessoal, lava bem a mãozinha, coloca a máscara e se puder fica em casa, tá bom? Aquele abraço, apertado e beijos, ó, estaladérrimos. Até semana que vem. Tchau, tchau.